Sabe, todo mundo fala do novo ensino médio, mas como é que ele funciona na prática? A estrutura, a lógica por trás, é isso que a gente vai desconstruir hoje. E para fazer isso, vamos à área de ciências humanas e sociais aplicadas como se fosse um mapa, sabe? Para entender o pensamento que guiou toda essa mudança. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente se localiza, né? Olhando para o mapa do conhecimento. Depois, a gente entra no coração da coisa, nos pilares, competências e categorias. Daí, para ficar bem concreto, vamos dar um zoom, focar em uma habilidade específica. Depois de entender o detalhe, a gente expande de novo para sacar a profundidade do aprendizado. E no final, a gente olha o quadro completo, para ver como tudo isso se encaixa no currículo como um todo. É um funil, do geral para o específico e de volta para o geral. Vamos nessa! Bom, começando então pelo começo, o mapa do conhecimento. Antes de sair quebrando tudo em pedacinhos, a gente precisa saber onde estamos, certo? A ideia aqui é bem simples: localizar o nosso estudo de caso dentro dessa estrutura curricular gigante. E a nossa área de exemplo é a de ciências humanas e sociais aplicadas. E o que tem dentro dela? Bom, 4 disciplinas que todo mundo conhece bem, né? Filosofia, geografia, história e sociologia. Esse é o nosso território, o nosso ponto de partida para essa análise. Beleza, agora que a gente já sabe onde estamos, a pergunta é como essa estrutura funciona. E é aqui que a gente chega no motor da coisa, sabe? Nos pilares que sustentam tudo, as competências e as categorias. É aqui que está a grande virada, a mudança de verdade no desenho do currículo. Olha só que interessante essa comparação. No ensino fundamental, a lógica era organizar por unidades temáticas, né? O foco era mais em apresentar os conceitos pela primeira vez. Agora, no ensino médio, a coisa muda completamente. A organização passa a ser por categorias fundamentais. E o foco sai da introdução e vai direto para a análise, para a problematização. É uma mudança de marcha, uma verdadeira virada de chave na forma de pensar o conhecimento. E para isso ficar mais claro, olha só um exemplo de uma competência específica. O texto diz: analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Percebe? A palavra-chave aqui é analisar. Não é mais só saber o que aconteceu, mas sim ser capaz de investigar, de conectar os pontos, de entender esses processos em diferentes épocas e lugares. A pegada é outra. Certo, mas competência ainda pode soar meio abstrato, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma lente de aumento. Vamos pegar uma única habilidade e destrinchar ela para ver o que de fato se espera que um estudante faça, transformar o abstrato em ação concreta. A habilidade escolhida foi essa aqui, a EM 13CHS-101. O texto oficial é um pouco longo, olha só. Analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e por aí vai. Eu sei, parece um bicho de 7 cabeças, mas calma, vamos quebrar isso em partes bem mais simples. Então, traduzindo, o que se espera que um aluno ou aluna faça? É um caminho de 4 passos. Primeiro, analisar fontes, ou seja, olhar para diferentes tipos de informação. Segundo, comparar narrativas. Entender que existem várias histórias, várias perspectivas sobre o mesmo fato. Terceiro, compreender as ideias por trás disso tudo. E por fim, o passo final, formular críticas, que nada mais é do que desenvolver um ponto de vista próprio, com base em tudo que foi analisado. É um papel superativo, né? Nada de só sentar e ouvir. Ok, então a gente já viu o como isso funciona, o passo a passo. Mas por quê? Por que essa mudança toda? Agora a gente vai entender o porquê. E é aqui que a gente vê o tamanho do salto cognitivo, do nível de complexidade que essa nova estrutura propõe. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Pensa comigo. No fundamental, o objetivo era começar a entender um conceito. É a base. Já no ensino médio, o jogo muda. O aprendizado é todo centrado em analisar, refletir, comparar, interpretar e, principalmente, construir os próprios argumentos. A régua sobe bastante, a exigência para o cérebro é muito maior. E o grande objetivo por trás disso tudo é provocar uma mudança de mentalidade. O currículo usa 3 palavras que parecem difíceis: desnaturalização, estranhamento e sensibilização. Mas a ideia por trás é bem direta. Desnaturalizar significa parar de achar que as coisas são naturais e começar a perguntar por que é assim. Estranhamento é conseguir olhar para a nossa própria realidade com olhos de quem vê pela primeira vez, sabe? Sem os filtros de sempre. E tudo isso junto leva à sensibilização,
que é basicamente desenvolver uma postura mais crítica, mais investigativa diante do mundo. Bom, a gente deu um zoom bem fundo numa habilidade, certo? Agora é hora de fazer o movimento contrário. Vamos dar um zoom out. Porque essa lógica toda que a gente viu em ciências humanas não é uma exclusividade. Na verdade, ela é um modelo, o esqueleto de todo o currículo. E dá uma olhada em como isso se aplica em outras áreas. Matemática, por exemplo. Quais são os conceitos que estruturam tudo? Números, álgebra, geometria, probabilidade, são os pilares da área. Linguagens, mesma coisa. Os eixos são compreensão, produção, criação, que se baseiam em ideias como contexto e textualidade. O conteúdo muda, claro, mas a lógica de ter conceitos estruturantes, o esqueleto da coisa, é a mesma para todo mundo. Então, o grande resumo da ópera é esse. A lógica se repete em todo o currículo. Existe uma estrutura, um conjunto de conceitos centrais bem definidos, e é em cima dessa base que as habilidades específicas são desenvolvidas. É como se fosse a planta baixa de um prédio, sabe? O blueprint para a construção do conhecimento. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Quando se tem um modelo estrutural como esse, o que acontece com o papel do estudante? Será que um projeto desses é o que faltava para que a gente finalmente veja uma transição daquele papel de receptor passivo de informação para um papel de construtor ativo do próprio saber? Essa talvez seja a grande questão que esse novo desenho curricular coloca na mesa.